À tarde com a Torá. Hoje, dia 22 de janeiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum, e é o dia 4 de Shevat do ano 5.786, a contar da criação. Estamos aí na Parashá da Semana Bo, que é a terceira porção dentro do livro de Êxodo, e a 15ª porção dentro do novo ciclo 5.786. Estamos no capítulo 10 até o capítulo 13, verso 16, do nosso Êxodo Shemot. Entramos no novo mês, o mês de Shevat. E dentro do livro de Êxodo estamos aí nos preparativos finais para a redenção, ou seja, a libertação do Egito em direção a servir a Hashem e automaticamente chegar à redenção final, no caso daquela geração, que era exatamente a posse da terra prometida, ok? Antes de entrarmos na nossa Parashá da semana, nós queremos aqui deixar para os amados alguns ensinamentos do mês de Shevat, conectados com os Benei Noach e as 7 leis universais, ok? Então, o mês de Shevat traz para nós aí a ideia central do mês, que fala sobre raízes, crescimento silencioso e frutos éticos, que é comparado com a árvore. Então, Shevat e as 7 leis universais, da raiz até a ação concreta, na Kabbalah e na visão do nosso Rebbe, Shevat é o mês em que a vida começa a subir de dentro para fora. Isso se traduz para os Benei Noach, em fortalecimento, fundamentos morais, fortalecer cada vez mais esses fundamentos morais. Nas 7 leis, primeiramente, proibição da idolatria, a raiz correta para esta finalidade é a fé. Assim como a árvore depende da raiz, a humanidade depende de uma fonte única e verdadeira. Shevat ensina, não se vê a raiz, mas ela sustenta tudo. Na aplicação para nós, Benei Noach, reconhecer o Criador como único, sem intermediários, imagens ou forças independentes, Isso nos mostra que esse reconhecimento é o fundamento para tudo, para que o mundo possa se sustentar, e dessa forma nós estarmos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Isso também nos ensina que se a raiz ela for corrompida, todo o fruto será corrompido, ou seja, reconhecer o Criador único, o único Deus Todo-Poderoso, sem intermediários, imagens ou forças independentes. Então, nós estamos de fato na raiz correta, onde realmente o fruto ele é real, verdadeiro e permanece para sempre. Com a segunda aplicação da lei Benei Noach, a lei da proibição da blasfêmia, nós temos aí cuidar da seiva da palavra. A seiva sobe em silêncio, a palavra também carrega vida. A Kabbalah vê a fala como canal entre interior e exterior. Aplicando isto para os Benei Noach, significa, dentro do contexto da segunda lei, proibição da blasfêmia, então respeitar o nome de Deus. Linguagem responsável, uma linguagem sem profanação, nem banalização do sagrado. Isso nos remete a seguinte aspecto, Nós não podemos misturar o sagrado com o profano.
Nós não podemos misturar o nome santo de Hashem com os nomes das idolatrias, e por aí afora vai. Então isso está dentro de proibição da blasfêmia. A terceira lei de Noah, proibição do assassinato, preservar a vida que cresce, né? Shevat, o mês de Shevat, marca o início da vitalidade que sustentará o fruto. Destruir uma vida é cortar uma árvore na raiz. Na aplicação para os Benei Noach, valor absoluto da vida humana, o respeito absoluto à vida humana, e promoção da paz, da dignidade e do cuidado com o próximo, que está dentro do Levítico, capítulo 19, verso 18, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. A quarta lei, proibição das relações sexuais ilícitas, limites que protegem o crescimento. Árvores precisam de cercas para crescerem retas. Sem limites, a energia vital se dispersa. Na aplicação para os Benei Noach, moralidade familiar, ou seja, o respeito à família, fidelidade, respeito e responsabilidade nos vínculos humanos entre marido e esposa e entre pais e filhos. Valorizar, sem sombra de dúvidas, a família, respeito à família. Quinta lei de Benei Noach, proibição do roubo, não arrancar o fruto antes do tempo. Roubo é colher o que não amadureceu para você. O mês de Shevat ensina paciência e respeito pelo processo do outro. A aplicação aos Benei Noach significa isto, proibição do roubo, significa honestidade, justiça econômica e respeito ao esforço alheio, ok? A sexta lei Benei Noach, que é a proibição de comer carne de animal vivo, isso traz para nós a sensibilidade à vida. Mesmo ao usar a criação, deve haver compaixão. O Rebbe destaca que refinamento moral começa no cuidado com os mais frágeis, Ou seja, os animais, principalmente os animais domésticos, ele depende muito dos seus donos, das pessoas em si, Então, respeitar o animal, respeitar a criação, é de fato algo que diz respeito à sensibilidade. Pode ser por aqui. Isso explica exatamente a questão da sensibilidade da pessoa com aquilo que é mais frágil. Por quê? Porque os animais, principalmente os domésticos, eles precisam realmente do nosso cuidado. Se a pessoa aprende isso corretamente ela vai ter amor ao próximo e vai cuidar dos mais necessitados, dos mais frágeis. Então a aplicação dentro desse contexto para os Benei Noach é ética no consumo, responsabilidade com a vida animal, combate à crueldade. Nesses três aspectos, ética ao consumo, responsabilidade com a vida animal, combate à crueldade, tudo isso significa o quê? Cuidar bem do animal. Respeitar o animal, no sentido de que cuidar e zelar deles é um dever Benei Noach, que está dentro exatamente da sexta lei, proibição de comer carne de animal vivo. Então tem as suas ramificações, e dentro dessas ramificações tem a ética do consumo, Ou seja, matar o animal exatamente para matar a fome, a forma simples de expressão, certo? E não matar por matar, que nem caçadores caçam, para prêmios, caçam para ter um troféu do animal que matou, depois coloca lá na parede, empalhado, aquelas coisas todas, etc. e tal. Responsabilidade com a vida animal, quer dizer, você precisa cuidar, você precisa tratar,
ter os cuidados veterinários adequados para que o animal não fique doente, e combate a crueldade, ou seja, qualquer ato de violência contra o animal, né, é crueldade. E a 7ª lei, né, de Noah é exatamente estabelecer tribunais de justiça, né, cuidar do pomar coletivo, né, lembrando que aqui nós estamos fazendo uma comparação entre o mês de Shevat, que tem o dia da árvore, e o mês de Shevat compara exatamente, né, o ser humano à árvore, e aqui a comparação exatamente sobre o aspecto, né, do Benei Noah com a questão dos tribunais, e nesse sentido, né, vem trazer esses aspectos, né? Entre eles, cuidar do pomar coletivo é o quê? Uma árvore sozinha não faz um pomar. Uma árvore sozinha é uma árvore. Agora, quando várias árvores frutíferas formam um conglomerado de um determinado terreno, né, então aí se diz, aqui tem um pomar. Então, dentro desse aspecto, né, uma árvore sozinha não faz um pomar. Ou seja, você sozinho não estabelece um tribunal de justiça. É necessário ter realmente um acompanhamento, somatória, no sentido de todos estarem vivendo as 7 leis de Noah e estabelecer tribunais de justiça. A justiça garante que o crescimento seja sustentável para todos, ou seja, a justiça é para todos, né? E não da forma corrupta que aí está. Aplicação aos Benei Noah, leis justas, responsabilidade social e liderança ética, né? Ou seja, leis justas, as 7 leis, né? E também estabelecer as ramificações dentro das comunidades, cidades, estados e países, né? Responsabilidade social é exatamente ter compromissos sociais, né, naquilo que é pertinente, fazemos, exercemos a questão da nossa tzedakah, né, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, ajudar os necessitados, ajudar as causas sociais, né, e principalmente ajudar onde realmente há estudo de Torá, porque é através do estudo da Torá e das 7 leis de Noah que se faz a grande ufaratistá, a grande expansão, né, para que as pessoas possam viver dessa forma. E líderes éticos, sem sombra de dúvida, está falando das lideranças, né? As lideranças principalmente vivendo de forma ética, moral, justa e de forma em que ela venha em cada momento do seu viver, sempre aplicando nesses campos, né, ética, moral e justiça, espiritualidade, né, porque sem a base da Torá, nada se torna real. Ou seja, né, Shevat, este mês ensina que o mundo não se conserta com pressa, mas com raízes fortes, né? As 7 leis são as raízes simples, universais e eternas. Então, em Shevat, a vida sobe em silêncio, o cumprimento das 7 leis constrói um mundo justo, mesmo quando ninguém está olhando. Ou seja, a forma de vivermos as 7 leis de Noah também é uma realidade, principalmente quando nós vivemos, né, de uma forma em que as pessoas não precisam estar vendo você cumprir as 7 leis de Noah. Por exemplo, né, o semáforo, né? O semáforo está em vermelho, você ultrapassa o semáforo em vermelho, né? Ninguém está vendo que é você, mas você ultrapassa o sinal vermelho, você viola a lei do pare. Então você não está estabelecendo leis justas, não está obedecendo às leis. Com isso você não está tendo respeito com o próximo, porque você pode provocar um acidente, né, e trazer danos à vida alheia, né? Você no seu trabalho, por exemplo, né? Você está lá no seu trabalho, então tem lá uma ferramenta, um equipamento de escritório, etc. e tal. Ninguém está vendo,
vendo, tem vários grampeadores, por exemplo, né? Então tem muitos grampeadores aqui nesse escritório, ninguém está vendo e você pega um grampeador às escondidas, enfia no bolso, leva para casa, né? Está sobrando, você está cometendo um roubo, né? Você não está respeitando a propriedade alheia e por aí fora vai. Então é onde que nós precisamos realmente vivermos de forma coerente as 7 leis de Noah, ok? Baruch Hashem. A nossa Parashá Bo, né, venha. Então, a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ela é muito profunda e ao mesmo tempo ela é extremamente prática, né? O nosso Rebbe, ele ensina numa linguagem simples que todos os níveis culturais possam compreender realmente a realidade do fato. Então, o nosso Rebbe, ele vê na Parashá Bo como o nascimento da verdadeira liberdade pessoal, espiritual e histórica é uma realidade, né? Então, Bo El Paró, ou seja, disse o Eterno a Moshe, venha ao faraó, né? Bo significa, venha comigo, você não vai sozinho. Hashem está dentro do domínio de Paró, dentro do domínio do Egito, dentro do domínio do ditador, do tirano da época, né? E de todas as épocas em que estiver tiranos, por aí afora vai, não podemos esquecer, Hashem, Adonai, o Deus único, todo-poderoso, né? Dayan Haemet, aquele que é o verdadeiro juiz, ele está presente diante, na cara do tirano. Ele pode não perceber, ele pode não ter nenhuma sensibilidade para observar esse detalhe, mas o exemplo aqui do Egito, o Eterno está mostrando, a Torá está mostrando claramente, o Eterno está presente em todos os lugares. E por isso, né, o ensinamento do Rebbe é, a redenção não acontece fugindo do mundo. Isso não é comigo. Isso que está acontecendo não tem nada a ver com isso. Eu sou apolítico, eu não me envolvo com política, e patati patatá, é só mimimi. Entendeu? É só mimimi. Essa é a realidade. Então, fugir do mundo, diz o Rebbe, não é realmente parte da redenção. Você está no mundo, você está envolvido entre os povos, você está envolvido entre as nações, certo? Então, você tem uma missão a cumprir nesse boloio todo. E nesse embrulho todo, você tem o que fazer. Fugir não é realmente o aconselhável. Dessa forma você não vai ajudar em nada a redenção. Então ela acontece quando a luz divina entra nos lugares mais escuros. Os lugares mais escuros da política, da corrupção, da injustiça, dos tiranos. Você tem que ser luz ali. Você quer ser luz no meio-dia? No meio-dia não precisa. A luz do meio-dia já brilha, brilha, brilha e brilha muito. A sua luz ao meio-dia não vai fazer efeito nenhum. Ou seja, você ser luz no meio dos monoteístas, daqueles que estão vivendo a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, não quer dizer absolutamente nada. Agora, você ser luz lá no meio da escuridão, da injustiça, da corrupção, no meio desse imbróglio todo que está aí, o mundão, você não foge dele, você vai ser ali luz para as pessoas, você vai ser shalom para as pessoas, você vai ser ali, né, a justiça no meio da injustiça. Você vai dizer a palavra da verdade, vai viver a palavra da verdade no meio dos injustos, dos tiranos e companhia limitada. Aí você é luz. Entendeu? Então, o Rebbe ensina, né? Todo judeu, todo Benei Noach, não espera o mundo ficar puro para agir. Ele leva a presença de Hashem até onde parece ausente, até onde parece que o Eterno não está presente, que está ausente, é ali que você tem que estar presente, para revelar Hashem, para revelar Deus.
Entendeu? Por isso, né, as últimas pragas que nós temos aqui na Parashá Bo, as 3 últimas pragas, elas quebram, né, o sistema, não apenas o sofrimento, né? Ela quebra o sistema do tirano, Faraó. Ela vai, né, essas 3 últimas pragas vão quebrar todo o sistema. E o Rebbe diz, nós somos a última geração. Nós precisamos quebrar o sistema que aí está. É sabendo votar corretamente, é sabendo escolher as lideranças políticas que aí estão para poder realmente mudar, para que realmente os Benei Noah possam entrar nesses campos todos, né, com as 7 leis de Noah, anunciar, viver as 7 leis, ir transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Fugir do mundo, diz o Rebbe, não ajuda a redenção. Então, por isso, né, nós temos aí, resumidamente, né, a praga, né, dos gafanhotos, ela vem para destruir toda falsa autossuficiência. Então, vem destruir a autossuficiência do Egito, né? E a escuridão revela, é a revelação do vazio interior do mal. O mal é um vazio em si. Aqueles que estão vivendo a corrupção, a injustiça, aqueles que estão vivendo o mal, praticando males contra o próximo, eles são vazios. E o medo deles é que esse vazio se revele. Por isso eles esbravejam, gritam, esperneiam, quando a luz começa a se aproximar, quando a verdade começa a se aproximar. Foi o que aconteceu com o Faraó e os seus ministros. Então, revelação do vazio interior do mal. O mal fica paralisado, sem movimento. É a praga da escuridão, é um ensinamento. Enquanto o povo judeu estava na luz, o povo egípcio estava na escuridão, paralisado. Se nós queremos transformar o mundo para ser a moradia de Hashem, nós precisamos nos revelar nesse meio aí, sem sombra de dúvidas, ok? E por fim, né, nós temos aí a morte dos primogênitos, a última praga, né, falando resumidamente. Então, quebra a origem e a continuidade do poder egípcio, né? Quebra a origem do mal e a continuidade do mal. Então, aqueles que estão numa posição de autoridade sobre povos, sobre pessoas, e agem de forma corrupta, injusta, contrária à vontade divina, eles são vazios em si mesmos. Eles perdem o poder da autossuficiência, que é um ledo engano para eles, e também revela o vazio que há dentro deles. Conclusão, a morte dos primogênitos, que significa a quebra da origem e da continuidade do sistema pernicioso. Não vai ter continuidade, não tem filhos para dar continuidade ao seu péssimo legado. Ou seja, a morte dos primogênitos significa que aqueles que detêm o poder de forma tirana, eles têm dentro de si um grande vazio. Não tem ninguém para dar continuidade ao seu péssimo legado. Analise a história, analise o presente e você vai ver esta realidade, ok? Então, quando o Faraó ele fala para Moshe que para eles irem com todo o povo, mas deixar os animais, né, para eles irem a caminho de 3 dias do deserto e servir o Deus deles, né, diz o Faraó, né, o vosso Deus, mas os animais aqui ficarão. Moshe diz, negativo, nenhum casco ficará para trás. Ou seja, isso está demonstrando que Moshe está dizendo,
a redenção, ela é completa. Ela não é fatiada. Ela é real, verdadeira e completa. Ele estava dizendo isso para o faraó, quando disse: nenhum casco ficará para trás. Isso traz para nós a mensagem do nosso Rebbe na continuidade, né? Que nós estamos vendo a visão do Rebbe para esta última geração. O qual o Rebbe chama essa última geração da sétima geração. Nós temos 7 gerações, para um outro estudo posterior. Temos 7 gerações que afastaram a presença divina, a Shekhinah, da terra. Depois nós tivemos outras 7 gerações que trouxeram a presença divina de volta para a terra, que foi concluída com Moshe no Monte Sinai. E quando o Rebbe está dizendo que nós somos a 7ª geração, a última geração, ele está dizendo exatamente isso. Nenhum casco ficará para trás, ou seja, a redenção ela é real, verdadeira e completa. E nós estamos vivendo, segundo a visão do Rebbe, já a redenção. É uma questão de nós revelarmos a redenção. Por isso que nós não podemos fugir do mundo. Por isso que nós precisamos ser luz entre as nações, no nosso convívio familiar, na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e por aí afora vai. Somos a última geração, diz o Rebbe. Então nós somos a 7ª geração. Por isso, a Kabbalah, ela fala que todos os 7 são queridos, são amados por Deus, por Hashem. Por quê? Porque o 7º significa aquilo que é completo. E nós somos a 7ª geração para completar a redenção final. Por isso a Geulah é chamada de Geulah final, a redenção final. Esta é a 7ª geração que vai completar a redenção final. Ok? Então, por isso, o ensinamento a mais que o nosso Rebbe traz nessa visão é: a liberdade, ela não é só espiritual. A liberdade, ela é física. Ela é financeira, ela é material. Ou seja, o mundo vai realmente contemplar a vitória contra tudo aquilo que é mal no campo espiritual, no campo físico, no campo financeiro e no campo material. Onde a injustiça e corrupção e por aí afora com as suas ramificações vão ser completamente queimados. Não é o fogo literal, As pessoas, por falta de conhecimento na raiz judaica, quando fala sobre o fogo dos últimos dias aí, as pessoas falam: o mundo acabou com água, mas agora vai acabar com fogo, porque está escrito que é fogo. Só que as pessoas não têm conhecimento, entendimento dentro do aspecto. O Rebbe diz: se algo da vida não participa do serviço a Hashem, isso ainda é Egito. Se alguma coisa não participa do serviço a Hashem, ainda está no Egito. Você arruma 1001 desculpas para não fazer o serviço a Hashem, para não estar ativo, não estar contribuindo em todos os níveis para com o serviço a Hashem. Você ainda está no Egito. Quando o faraó, ele disse a Moshe que as crianças ficariam, e Moshe disse: não, as crianças não vão ficar, elas vão junto conosco. Então, por que as crianças são centrais dentro dessa questão? Na visão do nosso Rebbe, está conectado diretamente à educação.
O socialismo, o comunismo perverso, cruel, tirano, ele não é da noite para o dia. Ele começa nos primeiros anos da escola infantil. Um dentador presente, da era presente, ele disse, e ficou gravado, que realmente para estabelecer o socialismo, o comunismo no país, vai 30 anos, 40 anos. Porque precisa começar na educação infantil. Na continuidade vai para as escolas infanto-juvenil. Depois vai para a escola dos jovens. Aí vai subindo os níveis, até chegar no nível universitário. E aí completa-se a lavagem cerebral. E é o que você está vendo aí. Quantos jovens que poderiam ser tão úteis a si mesmo, a sua família, a sociedade, se tornaram massa de manobras. Se tornaram pessoas irreconhecíveis. Antes bem alinhado, bem apresentado, agora verdadeiras jegueiras humanas por aí afora vai. Antes, sabia muito bem que pedra era pedra, madeira era madeira, que o bem era o bem, que o mal era o mal, que a justiça é justiça, injustiça é injustiça. Mas bastou alguns anos de ensinamentos ideológicos negativos e nefastos, inverteram todos os valores. É o que você está vendo aí. Então o Rebbe está dizendo o ensinamento aqui sobre a questão das crianças, que Moshe disse ao faraó, não. As crianças vão conosco. Porque as crianças, ela é exatamente a visão do futuro, da continuidade. E o sistema perverso, tirano, ele sabe esta realidade. E por isso tem trabalhado há 30, 40 anos em todos os países para fazer essa lavagem cerebral nas crianças, nos jovens, nos adultos. Você vê hoje por aí, né, pessoas de idade ficaram velhos à toa. Verdadeiras bestas humanas, falando coisas sem pé e sem cabeça por causa da lavagem cerebral. Porque o sistema tirano, corrupto, injusto, sabe que, entre aspas, né, a educação, ou seja, pegar dentro do nível de escolas, professores militantes e fazer lavagem cerebral, aí eles pintam e bordam o 7. Como diz um dos, entre aspas, grandes socialistas comunistas, tire do povo a comida, deixe passar fome, depois dê para eles algumas migalhas, eles vão comer na tua mão, e ainda por cima vão falar obrigado para você. Ou seja, então os poderosos, entre aspas, aqueles que detêm poder, vão usar como massa de manobra. Não pode nem falar que são burros, porque a gente vamos estar ofendendo os animais quadrúpedes. E uma das leis de Noé é sermos realmente benignos com os animais. Então não vamos ofender os animais, ok? Então por isso, né, o Rebbe fala que a educação realmente é muito preciosa para o bem. Vai desfrutar de coisas preciosas no futuro. Então as crianças não ficarão para trás. O faraó, né, ele aceita que os adultos vão para o serviço, eles já estão com a ideia formada. Mas o faraó diz, não, as crianças vão permanecer aqui no Egito. Por quê?
porque as crianças vão permanecer no Egito, os professores militantes do Egito vão começar a dar aulas, entre aspas, para as crianças e já vão começar a lavagem cerebral. Entendeu? Por isso que o faraó não queria que as crianças fossem. Por quê? Porque as crianças judias seriam aqueles que fariam a continuidade desse povo. E o faraó não queria que houvesse continuidade do povo judeu. Já pensou outros Moisés da vida aparecendo? Não tem faraó que aguenta. Outros Josué da vida aparecendo, surgindo, não tem faraó, não tem tirano que aguenta. Já pensou homens e mulheres vivendo com fundamentos, com raízes, com alimento sólido da fé e com frutos que venham realmente testificar do único Deus, da verdade, da justiça, do equilíbrio, vivendo a verdade na luz? Não tem faraó que aguenta, entendeu? Então, por isso, na visão do faraó, né, ele não quer permitir que valores sejam estabelecidos, né? Por isso ele queria que as crianças ficassem, para impedir a transmissão dos valores do povo judeu para as crianças, que dariam, enfim, a continuidade. E é isso que nós estamos vendo aí nos países, no nosso país. Antigamente, nós tínhamos grandes pais, independente do grau cultural ou social, mas grandes pais inteligentes, sábios, em diversos campos da sociedade, gerando filhos saudáveis espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para poderem trabalhar de forma correta e justa. Uma coisa que era muito falada antigamente, por exemplo, né? Você é igual ao seu pai, uma pessoa justa, correta. Você é igual à sua mãe, uma mulher nobre, uma mulher decente, uma mulher inteligente. E você ouve hoje isso? Com raras exceções, lógico que ouve, mas não tão frequente como antigamente. Antigamente os filhos diziam aos seus professores: ó, o meu pai falou que nós somos pobres, mas nós temos uma grande riqueza, um nome, e que a gente precisa fazer de tudo para honrar o nome, que é a nossa maior riqueza. E assim sucessivamente. Para o nosso Rebbe, a redenção começa quando as crianças são colocadas no centro e não à margem, como o faraó queria fazer e como os tiranos da atualidade têm feito nos últimos 30 anos. Né? Isso vale para Israel e vale para toda a humanidade, se souberem de fato, né, fazerem esta realidade aí, ok? Então, por isso, na nossa paraxá, né, Hashem diz a Moshe que haverá mais uma praga, após a qual o faraó expulsará Israel do Egito. Em seguida, Hashem ordena: fala, por favor, aos ouvidos do povo. Cada homem pedirá ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro, como consta no capítulo 11, verso 2. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה b'dvaro. No versículo 3, né, conclui dizendo: Hashem fez o povo achar graça aos olhos dos egípcios. Moshe era visto como muito grande no Egito. Né? Por que exatamente pedir ouro e prata?
ainda por cima vai e pede ouro e prata, né? E ainda Hashem diz, né, a Torá, que faz com que os egípcios, né, olhem para os judeus de forma graciosa, né? Isso se deve a um simples fato, o ouro e a prata, né? Como está lá em Bereshit, Gênesis capítulo 15, verso 14. Hashem prometeu a Abraham: depois sairão com grandes riquezas. Porque Hashem disse a Abraham que o povo ficaria cativo, mas depois sairia com grandes riquezas, né? Então, dessa forma, estaria cumprindo a promessa feita a Abraham. O pedido não é oportunismo, é cumprimento de uma promessa divina. Por isso, os egípcios olharam com graça em favor do povo judeu. Então, isso se torna uma justiça histórica também. Outro detalhe que nós não podemos esquecer: não foi um roubo, foi justiça histórica. Por quê? Segundo Rashi, né, que cita Talmud, Berachot 9a, o Rashi diz: o ouro e a prata foram de certa forma, pagamento. Pagamento do quê? Por séculos de trabalhos forçados que o povo judeu foi submetido, pela exploração do trabalho dos judeus sem salário. Por séculos eles viveram dessa forma. Então, né, o Rebbe diz: não é roubo, não é roubo, é apenas uma reparação de tudo aquilo que aconteceu ali no Egito, né? E também outro detalhe que nós vemos aqui no versículo, né? Ainda fala pedir, não fala exigir, não fala em tomar, etc. e tal. Fala pedir. Ó, eu vim aqui te pedir teu ouro e tua prata, por favor. Então, a palavra hebraica lishol significa pedir, solicitar, o que automaticamente mostra que não é, em hipótese alguma, tomar à força. Os egípcios dão voluntariamente. Eles não são obrigados, eles dão voluntariamente. E por que isso? Medo da praga dos primogênitos. Reconhecimento do poder do Deus dos hebreus, do poder de Hashem. Hashem coloca Ren, que significa graça, no coração dos egípcios. Isso mostra que a redenção acontece com dignidade e não com violência. Preste atenção nesse detalhe. A redenção acontece com dignidade, não com violência. Se o nosso Rebbe, que é a maior autoridade espiritual desta sétima geração, porque ele também se coloca dentro dessa sétima geração, ele diz: nós somos a sétima geração, nós somos a última geração. Ok? Então, dessa forma, nos mostra bem, a redenção acontece com dignidade, não com violência. Se a redenção do Egito é um espelho, um protótipo para a nossa redenção final, então, mais uma vez, cai por terra, entre aspas, a teologia cristã do famoso Apocalipse. Uma violência como nunca houve, nem haverá igual, acontecerá nos dias apocalípticos. Mentira! Ou seja, a redenção vai acontecer com dignidade. Vai e está acontecendo o cumprimento de Isaías 11. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, de Hashem, de Adonai. Já estamos vivenciando o princípio, já há algumas décadas, já estamos vivendo a realidade dessa profecia, que vai se concluir plenamente
a partir do momento da revelação do justo e do verdadeiro Mashiach, mas já é uma realidade. A tecnologia, internet, está mostrando para nós essa realidade. O mundo está se enchendo do conhecimento de Hashem. Hoje você vê vários segmentos religiosos cantando em hebraico, falando Adonai, falando Hashem. Já é uma amostra desta realidade, ok? Então, por isso, a redenção acontece com dignidade e não com violência, ok? Então nós teremos um momento de potencial do mal. Por quê? Porque à medida que o mal bate na sua data de validade, ele fica violento, ele esbraveja, ele pula, saltita, ele dança o tango, entendeu? Ele dança todos os tipos de músicas, de danças, de uma vez só, em um momento só, porque sabe que o seu fim está iminente. Ok? Então, observe isso que você vai ver esta realidade. Segundo o Midrash, né, porque Hashem ele pede, né, por favor. É interessante isso. O Midrash explica algo profundo. Hashem pede a Israel que aceite os bens, para que Abraão não diga, a escravidão cumpriu-se, mas a riqueza não. Mesmo na redenção, Hashem respeita a liberdade humana. Então a liberdade humana, Hashem respeita na redenção. Assim como os egípcios olharam com graça ao povo judeu, para o povo judeu desta última geração, para os Benei Noach que abandonaram todo o segmento religioso e se entregaram ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mesmo os povos, ante a iminente revelação de Mashiach, não entendendo completamente, vão olhar com bons olhos. A redenção do Egito é um protótipo da redenção final, ok? Então, o Rebbe explica que o ouro e a prata representam as centelhas de santidade presas no Egito. Israel não sai apenas fisicamente, sai levando o bem oculto dentro do exílio. A redenção não é fuga do mundo, é elevação do mundo. Então, na realidade, onde há escuridão, você precisa ser a luz para elevar, refinar aquele pedaço do mundo. Onde há injustiça, você precisa ser a palavra da justiça para realmente quebrar as cadeias da injustiça e fazer com que as pessoas busquem a justiça. Aquele que é chamado de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que é Deus. Hashem, o nosso Adonai. Então é dessa forma que você vai elevando o mundo. É você fazendo suas preces diárias, fazendo estudo, você estudando a Torá, as 7 leis de Noah, você realmente fazendo a sua techuvá diária, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. É você praticando de sedaká, atos de bondade, caridade, atos de justiça, colaborando onde há estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, para que possa se expandir cada vez mais a palavra da verdade, da justiça, da luz, a palavra de Hashem. Então, por isso, né, se torna uma mensagem poderosa para os Benei Noach, para os não-judeus. É legítimo receber recompensa justa por trabalho correto. Quando se faz um trabalho correto, é justo receber a recompensa. Redenção não é humilhar o outro, mas é respeitar cada limite de cada pessoa. É respeitar cada pessoa pelo aquilo que ela é.
e elevá-la, refiná-la aos padrões espirituais que realmente Deus deseja. Prosperidade deve vir com ética, reconhecimento de Deus e propósito elevado. Ou seja, a prosperidade deve vir com ética, uma coisa moral, não ilegítima. Deve ter reconhecimento de Deus, ou seja, é Deus que está me dando essa prosperidade. E propósito elevado é realmente se colocar numa posição de que Ele me deu para que eu possa usar de forma legítima, justa, legal, não somente para comigo e a minha família, mas para com o próximo, e onde há, de fato, estudos da Torá. Então, Israel não sai vazio do Egito, sai com dignidade, justiça e propósito. Até o ouro do Egito se transforma em instrumento de redenção, né? Então nós precisamos estar conectados com esta verdade, com esta realidade, ok? Depois no versículo 4, né, do capítulo 11, nós temos aí em que disse o Eterno a Moshe: por volta da meia-noite eu sairei no meio do Egito. A Torá não diz exatamente a meia-noite, mas como, né? Por volta da meia-noite. E por que realmente o Eterno diz por volta? Ele não sabe o momento exato, ele não sabe a hora exata que vai acontecer? Sim. Mas por que ele diz isso? Segundo Rashi, né, ele fala, é exatamente para evitar o erro, não de Deus, mas o erro humano. Rashi sabe exatamente o que é Hatzot. Hatzot, que significa meia-noite exata. Os egípcios, os astrólogos, os relógios construídos pelos seres humanos e os próprios humanos, eles poderiam errar a hora. Rashi não. Deus, ele não erra a hora, porque ele sabe exatamente o que significa Hatzot, meia-noite exata. Mas, né, os homens não, os astrólogos não, os relógios construídos pelos homens não. Por mais exato que sejam os relógios, né, ainda eles ficam devendo alguns milésimos de frações de segundo, ok? Então, se a praga acontecesse alguns minutos antes ou depois da meia-noite que eles estabeleceram, os seres humanos, né? Então eles diriam: Moshe mentiu. Se Moshe mentiu, o Deus de Moshe é um mentiroso. Então por isso, realmente, né, Hashem disse para Moshe falar ao povo, aos egípcios, por volta da meia-noite. Ou seja, para não dar espaço à acusação, então Moshe disse por volta da meia-noite, né? Segundo o Midrash, né, o limite entre natureza e transcendência, ou seja, a meia-noite é fronteira entre um dia e outro. Ponto que não pertence plenamente nem ao passado e nem ao futuro. Ele é exato 0 horas. Ok? Então, a praga dos primogênitos ocorre fora da lógica natural, para ninguém poder dizer, no caso específico aqui, os egípcios, para que ninguém pudesse dizer, foi o Deus Lua que executou a praga, ou poderiam dizer, foi o Deus Sol, porque a partir da meia-noite já está indo para o dia, foi o Deus Sol que praticou tal praga, ok? Então, para não haver margem de nenhum tipo de erro, né? Então, nesse momento, fora da lógica humana, natural, né? Num ponto que só Hashem domina, a 0 hora. Por isso, somente Hashem age. E ele diz, eu sairei. E ele repete, eu sairei. Ou seja, ele está dizendo que ele próprio, né? A Shekhinah, a presença divina, é que vai sair e executar. Então, na visão cabalística, isso significa quebrar a força do Egito.
Hatzot é o momento em que o domínio do julgamento severo, o Din, começa a enfraquecer. Abre-se uma passagem para a redenção. O Egito, Mitzrayim, representa a constrição. A meia-noite é o ponto em que a constrição começa a se romper, a rigidez. O primogênito da impureza perde a sua força, o Egito, o faraó. O Rebbe ainda lhe traz que a redenção em si, ela não é mais negociável. Até as 9 pragas anteriores, tudo tinha uma certa programação ou uma certa negociação. A praga dos primogênitos não tem negociação. Então o Rebbe enfatiza, todas as pragas anteriores vieram com avisos e negociações. Aqui não há mais barganha nenhuma. A redenção acontece no instante exato determinado por Hashem. Como meia-noite mostra para o homem humildade e para Deus soberania absoluta. É o momento da maior humildade que o ser humano pode atingir, porque é o exato momento da maior soberania absoluta de Hashem a se revelar. Ou seja, é o momento em que o homem precisa reconhecer, realmente, Deus é tudo, tudo é Deus. Então, a lição ou lições que nós podemos tirar aqui. Há momentos da vida em que o tempo humano não basta. A virada acontece no ponto exato, mesmo quando parece escuro. Não é o homem que define o limite final do mal, mas é o próprio Deus que define o limite, o fim do mal. Por isso a redenção nasce no ponto que o homem não consegue medir. Na meia-noite, só Deus conhece o momento exato da chamada 0 hora. Por isso, sem sombra de dúvidas, é o momento em que há momentos em que na vida o tempo humano não basta. Nós precisamos de Deus. Por isso, aquele momento que você chega e fala assim: Deus, eu preciso de Ti. No sentido espiritual, você está exatamente no ponto em que Deus quer que você esteja, a 0 hora. No ponto certo da humildade, onde você reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez e reconhece Ele como o único Deus, o único grande Rei e grande eu sou. E você diz a Ele: eu preciso de Ti. Entendeu? Então, é esta realidade que nós encontramos aí diante da nossa Parashá Bo, ok? Nos momentos finais, né, de Moshe com o faraó, sobre a questão, né, dos primogênitos, então, Shemot 11:5, né, fala: e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta no seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, né, do trabalho, do moinho, e todo primogênito do animal, né? Então a primeira questão é: o que significa todo primogênito, né? Então aqui nas análises dos nossos mestres, diz apenas, não é apenas uma questão biológica, né? Natural, primogênito representa início da força, continuidade, orgulho e poder. Hashem não atinge pessoas aleatoriamente, mas o cerne da estrutura egípcia, os primogênitos, que é o cerne da estrutura egípcia. Por quê? Porque é a continuidade, é a revelação da força, é a revelação do orgulho e do poder. Então vai no cerne.
sem sombra de dúvidas, da estrutura do Egito. Então, do faraó até a serva, né? Aqui realmente a Torá está mostrando para nós a questão da igualdade absoluta diante do juízo divino, ok? O mais alto, o primogênito do faraó, o mais baixo, o primogênito da serva, e até os animais, né? Que aqui no caso vai atingir os deuses egípcios, porque os animais, na sua grande parcela, eram cultuados como deuses. Então a mensagem fica clara: status social não protege, poder político não protege, por isso não tenha medo de nenhum tirano que está no poder político. Idolatria não protege, não tenha medo de nenhum tipo de ídolo, porque nenhum ídolo protege de nada. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira absolutamente nada. É apenas algo inerte, ok? Todos são iguais diante do juízo divino, ponto. Por que também os animais, né? Então Rashi ele explica: muitos egípcios adoravam os animais como deuses. Alguns animais eram considerados divindade. Então a praga mostra: não há poder fora de Hashem. Não existe outro Deus. Portanto, não existe outra força, outro poder, a não ser somente Deus, o soberano dos mundos, Hashem, o nosso Adonai. Só Ele é Deus, só Ele é o poder, e tudo está submisso a Ele. Então, ao atingir os animais, aqui é o colapso espiritual da idolatria egípcia, ok? Então, nós temos essa mensagem aqui, né? Realmente, segundo o nosso Rebbe, né? Quebra da raiz do mal, né? O primogênito do Egito simboliza a primeira expressão do ego, aquilo que diz: eu sou a fonte. E a praga não destrói apenas um povo, ela destrói a ideia de autonomia absoluta do mal, ou seja, o mal não tem autonomia. Está debaixo do jugo divino, está debaixo da lei divina, está debaixo da vontade divina. Por isso que a lição ela é universal. Nenhuma civilização é eterna, se constrói sobre injustiça. Toda nação que se constrói sobre injustiça está enfadado ao fracasso, sem sombra de dúvidas. Poder sem ética não tem continuidade, atinge sua data de validade, se extingue. A vida humana não pertence ao homem, a vida humana pertence a Deus. Então o Egito perdeu seus primogênitos porque fez do poder o seu Deus. Quando o início é corrupto, o fim não se sustenta. Pode ver aí os tiranos que estão nos poderes. Eles não têm o poder da continuidade. Por quê? Porque os seus primogênitos estão morrendo. Estão morrendo. Não estamos falando do aspecto físico, que é uma consequência natural, mas estão morrendo no sentido ideológico, no sentido espiritual, no sentido que não tem capacidade para dar continuidade ao péssimo legado do seu antecessor, seja pai, seja quem for. Entendeu? Esta é a realidade. Ok? Quando Moshe diz, né, ao faraó: todos os teus servos, capítulo 11, verso 8, todos esses teus servos descerão a mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue, e depois disso eu sairei, diz Moshe ao faraó. E Moshe saiu de diante do faraó com ira ardente. Pontos chaves que nós encontramos aqui: teus servos, não faraó, disse Moshe, teus servos, ele está dizendo. Então Rashi, ele diz algo sutil.
não diz que o faraó virá pedir, mas ele diz, os seus servos virão pedir. Ou seja, o que significa isto? O poder formal já está quebrado. O líder permanece, mas sem autoridade real. Analise certos poderes que aí estão, de tiranos. Olha como é atual as lições de Êxodo. Disse ainda Moshe, se prostrarão diante de mim. Antes, Moshe era desprezado. Agora, ele é reconhecido como autoridade. Você pensa que não é nada, mas você é muita coisa, se permanecer em Hashem. Assim como várias autoridades políticas e não políticas, várias pessoas de vários segmentos religiosos, várias pessoas de vários segmentos culturais, sociais, foram até Horebe. Do mundo inteiro, foram até Horebe. A luz para as nações, a sabedoria para as nações, a justiça para as nações, e assim sucessivamente. Ou seja, os líderes tiranos por aí permanecem, mas sem autoridade. Moshe era desprezado, mas agora é reconhecido como autoridade. Não é honra pessoal, é reconhecimento da verdade que aquela pessoa está representando. Você precisa ter essa vivência para que as pessoas possam reconhecer em você a verdade que você representa. Ou seja, depois disso disse Moshe, eu sairei, ou seja, eu e o povo sairemos realmente do Egito. Moshe deixa claro, Israel não foge, Israel sai chamado para servir a Hashem. Isso fecha o ciclo de escravidão com dignidade e de submissão com missão. Ou seja, sai da escravidão e vão para a dignidade. Sai da submissão ao faraó para cumprir uma missão digna e honrada e nobre. Ou seja, né, é o chamado divino. É esse chamado que nós estamos. Moshe ainda diz, né, com ira ardente. Por quê? Ira santa, né? Análises de Rashi, pela arrogância contínua do faraó, ou seja, ira ardente pela arrogância contínua do faraó, ira ardente pela opressão prolongada de vários séculos, defesa da honra divina, ira ardente. Não é raiva pessoal, é intolerância com o mal persistente. É isso que significa que Moshe saiu com ira ardente. Ou seja, liderança verdadeira sabe quando o silêncio termina e é hora de falar e é hora de agir. Ok? Vamos ficando por aqui, amados, né? No nosso próximo shiur, no sagrado dia do Shabat, nós estaremos aí concluindo a nossa paraxá da semana. Amanhã o acendimento das luzes especiais de Shabat acontecerão às 18h37. E a partir das 20h15, vamos iniciar a transmissão da celebração ao Shabat, né, diretamente da Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil e as nações. Então, temos um encontro marcado amanhã, né, pelo Facebook, ao vivo e a cores, como é cada um dos nossos shiurim, dos nossos estudos, ao vivo e a cores, pelo Facebook, por esse canal, né, a partir das 14 horas, e depois o vídeo é baixado no YouTube, e a partir das 17 horas o vídeo vai para o YouTube liberado, e somente o chat permanece ao vivo. Então, com os devidos esclarecimentos, shalom, shalom, até amanhã.